graduação, mestrado e doutorado com todas as... já há 16 anos que eu estudo Heidegger, né? Com todas as trabalhos de final de curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em Heidegger, tá? Para tentar entender o que ele quer tanto dizer com o perigo da perda da essência humana, enquanto pensamento no mundo contemporâneo, né? Então, a trajetória é de tentar compreender o que ele quer dizer com a questão do ser. Eu entendi que a história da filosofia ela é toda pautada na questão do ser dos entes. Então, vamos lá, o que é o ser? Né? Antes de eu começar, eu vou começar a botar um texto aqui para vocês, só de acompanhamento, tá? Esse texto ele é um rascunho, é um texto de acompanhamento. O que é a questão do ser, tá? Em filosofia? A questão do ser é a questão daquilo que é. Tá? O que é a verdade? O que é isso que manifesta algo como a verdade? O que é isso que manifesta algo como a linguagem? O que é isso que manifesta algo como a história? Tá? Ser é isto que manifesta o ente enquanto ente. O que é o ente enquanto ente? A totalidade, nós somos somatório da totalidade dos entes, mas o ente na totalidade. O ente na totalidade, em Heidegger, tá? É aquela verdade pré-ontológica, vocês vão escutar muito esse termo na filosofia de Heidegger, pré-ontologia, quer dizer, não reflexiva, aquela verdade histórica circunscrita ao mundo do sentido, que vem historicamente tornando isso que nós somos, nos fazendo isso que nós somos. Tá? Nós somos, segundo Heidegger, o Dasein é a existência fundada na técnica moderna a partir da historicidade da questão do ser, ou seja, a partir da historicidade da questão da verdade, como a verdade vem se transformando no mundo ocidental da tecnociência, tá? Que é o mundo ocidental, que é nada mais do que o mundo que vem, o mundo de sentido, né? O mundo de significação, que vem desde os gregos até os dias de hoje, né? Obviamente a colonização pelo mundo inteiro, o mundo inteiro, nesse pensamento de Heidegger, a gente pode dizer que o mundo inteiro é ocidental hoje, né? Não só o Ocidente geograficamente, mas o mundo inteiro é ocidental, justamente por conta da forma de pensar, né? Tecnocientífica que vem se fundando já há muitos séculos, né? E a partir da colonização hoje é global, né? Então, nesse sentido, mundo de significação em Heidegger, mundo de significação é aonde se manifesta o ser, aonde é a clareza do ser, é onde se manifesta a verdade. A verdade do quê? Daquele mundo de sentido. Então, para nós, né, os filhos da tecnociência europeia, né, inclusive nossa língua europeia, e não só isso, a língua, até nas línguas que não são europeias, são fundadas nesse mundo de sentido da tecnociência. Você vai na China, no Japão, você vai em qualquer lugar do Oriente e você vai ver o Ocidente lá, vibrando o tempo todo, né? Ou seja, você vai ver mundo de significação vibrando o tempo todo, tá? Independente até da língua que a gente fala. Então, esse mundo de sentido que o Heidegger já estava vendo no início do século XX, ele viu que a história do ser, a história da verdade na filosofia ocidental, ela vem se manifestando a partir de pressupostos inquestionados, tá? Quais são esses pressupostos inquestionados que se instauram lá desde antes de Platão? O pressuposto para a verdade ou para o ser, para a verdade acerca da totalidade, a busca pela verdade acerca da totalidade, que é a busca fundamental da filosofia, da ontologia, ou seja, do logos acerca do ente, da totalidade do ente. A busca pela essa verdade, ela pressupõe uma universalidade, uma presentidade constante e uma atemporalidade. Então, o ser, ou seja, a busca pela verdade, a busca pelo que é, por trás de tudo que aparece, né? Por trás, uma expressão ruim, mas aquilo que essencialmente é, para que qualquer ente apareça enquanto tal, já vem pressuposto enquanto universalidade e atemporalidade. No medievo, isso, no pensamento grego, já se manifesta essa tentativa da verdade universal. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a verdade se coloca, ou seja, se coloca como algo subsistente, ou seja, sem mundo, ou seja, sem circunscrição de significação,
uma verdade que ela é universal para todos e sempre foi, né? Deveria ser, deve ser universal. Esses são, segundo o Heidegger, os fundamentos da metafísica. Tá? Quando ela fala dos estudos dos universais, ela está colocando para o pensamento o quê? A questão da verdade, ou a questão do ser, ou a questão da totalidade da verdade, acerca do ente, acerca da totalidade dos entes, enquanto algo que é o quê? Universal e atemporal. Tá? Daí ser e tempo. Daí Heidegger quebrar com toda a tradição filosófica e fundamentar o ser ou a verdade na temporalidade, tá? Ou seja, na não universalidade, na não na temporalidade, tá? E não mais na universalidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que desde a filosofia grega até Nietzsche, que Nietzsche foi o primeiro a quebrar com a metafísica, nesse sentido de tirar, tentar tirar do lugar da razão, o lugar supremo, universal e absoluto, né, da verdade. E o Nietzsche tentou fazer isso, mas ainda assim ele continua com um pressuposto inquestionável que o Heidegger, só o Heidegger, na história de 2.500 anos de filosofia, vai questionar, que é essa necessidade de atemporalidade e universalidade, ou seja, metafísica para a verdade, ou para o ser, ou para a ontologia, tá? Ou seja, para o estudo da verdade acerca do que a busca essencial, primeva da filosofia, né? Bom, esse pressuposto ele se torna nocivo, de certo modo, a partir do momento que, com a colonização europeia do mundo todo, né? Ou seja, do pensamento europeu do mundo todo, tudo que não é essa metafísica, né? Tudo que não é essa verdade acerca da totalidade dos entes, tudo que não é. Porque nós temos uma significação de mundo que diz para a gente o que é natureza, o que é homem, o que é mulher, o que é coisas, o que é. Né? Esse mundo que nos antecipa, ou seja, que nos faz ser o que somos, né? A gente, em série tempo, você vai ver muito que o Heidegger vai dizer que não tem um indivíduo antes de mundo, né? O Dasein é só ser no mundo, né? O Dasein não é nada antes de mundo, tá? Ele é só um fenômeno de mundo. Então, o Heidegger vai mostrar que o perigo desse pensamento calculador metafísico do ser enquanto universalidade, né, e a temporalidade, que esse pressuposto inquestionado de Platão a Nietzsche, ele vai ter um primeiro, como é que eu posso dizer, uma primeira profundidade, de certa forma, nociva no período moderno, quando o pressuposto deixa de estar no Deus judaico-cristão, do medievo, na essência medieval, e passa a estar dentro da consciência do sujeito, tá? Quando o homem se funda enquanto sujeito de conhecimento de vontade. Antes, para Heidegger, antes do período moderno, não havia o ser do homem enquanto o sujeito incondicionado, índice de determinação de toda a realidade, por conta que ele representa toda a realidade a partir do pensamento cartesiano. Então, esse pressuposto que vem lá dos gregos, da verdade, enquanto universalidade, que estava no logos grego, na ideia platônica, na ousia aristotélica, foi herdado pelo pensamento medieval, do Deus único, do cristão, e também da essência, frente à existência, né? Da universalidade da verdade, dessa tentativa da universalidade da atemporalidade, da eternidade para a verdade. Tá? Esses pressupostos deixam de estar ali e passam a estar com a dúvida cartesiana dentro da consciência humana. Tá? Para Heidegger, é aí que se funda o perigo maior. Tá? Quando o Dasein, quando a existência, né, ela deixa de estar condicionada por outro além dela. Ela passa a ser o condicionante todo real. Tá? Então, tudo se transforma a partir do período moderno. A concepção de realidade, a concepção de natureza, a concepção de tudo, né? de todo o globo, porque todo o globo foi colonizado pela Europa. E colonizado não quero dizer fisicamente, eu quero dizer de pensamento, né? de forma de ser, de forma de vida. Tá? Eu falo com meus alunos que qualquer lugar que tem uma escola, tem Europa. Tá? Tem matemática, biologia, tem Europa. Então, o mundo de sentido em Heidegger, ele não é mundo físico. Tá? Mundo é a forma
pré-ontológica, ou seja, não reflexiva, que coordena toda a minha visão, todas as possibilidades que eu possa ter na minha vida prática, tá? Que é um mundo de sentido. Tá? Então, o que o Heidegger tenta fazer a partir dessa concepção que ele entendeu desse pressuposto, né, buscado pela filosofia, que para ele filosofia é metafísica, né? Até ele a filosofia era sempre foi metafísica, né? Apesar dos profundíssimos desdobramentos da questão do ser em Tomás de Aquino, em Descartes, em Kant, em Hegel, né? Do absoluto de Hegel, da questão do ser em Schelling, né? Dos grandes ontólogos, né? Dos grandes filósofos do ser, né? E até Nietzsche, ainda assim o pressuposto jamais foi questionado. Tá? Quando o homem se torna esse pressuposto, já não está mais no Deus judaico-cristão. Quando se instaura o niilismo, né? O niilismo mais, que o Nietzsche fala que é o mais ferrenho, já estava instaurado, né? Mas se instaura mais veementemente, quando o homem, ele mesmo se torna como que o próprio Deus. Ou seja, ele é o incondicionado, ele é o homem enquanto sujeito, né? A incondicionalidade, a atemporalidade e a universalidade metafísicas que estavam no Deus judaico-cristão passam a estar na representação da consciência. Então, é o homem que começa a pôr o ser, é o homem que põe o todo. Por quê? Porque ele representa o todo. Sem a representação humana, não há linguagem, não há nada. Bom, se partiu disso para a filosofia moderna, a grande filosofia moderna, parte desse pressuposto, sem se questionar fundamentalmente, segundo Heidegger, como foi possível esse pressuposto? Como foi possível o homem se tornar ele o senhor do todo? Né? Ele é o senhor da natureza, ele é o senhor de tudo, dele mesmo. Né? E os perigos que isso implica hoje no mundo contemporâneo são os perigos que o Heidegger chama da técnica moderna, do embotamento do espírito humano, ou seja, o espírito em filosofia quer dizer a mesma coisa que pensamento, tá? Não é espírito nada de etéreo, espírito quando fala-se em filosofia é pensamento. Então, o embotamento do pensamento em função da tecnologia, do fazer humano sempre cada vez mais, entre aspas, avançado, né? Mas em vista tão somente do cálculo e do pensamento maquinador, que ele vai chamar de maquinação, né? Que é nosso pensamento de produção, maquinação, e maquinação de máquinas não, tá, gente? A maquinação é o pensamento calculador. Ele calcula com tudo. Ele não tem mais nada que condicione ele a não fazer. Ele é o sujeito incondicionado de vontade. Tá? Então, o Ser e Tempo, ele a obra sine qua non do Heidegger, é a obra que fundamentalmente vai contra a concepção do homem enquanto sujeito, tá? Do homem e do ente enquanto objeto. É muito fundamental, assim. A gente fala como óbvio, né? Nossa, mas como assim o ente não é objeto? Eu estou vendo um objeto aqui na minha frente, né? O Heidegger vai dizer que não, que o ente só se torna objeto na modernidade. O ente, a natureza, as coisas, né, que não tem a forma do nosso ser, não são objetos que não para um sujeito, subjectum, objectum. Porque o objeto ele já vem com a semântica, ou seja, com o pressuposto daquilo que só é porque é contraposto à minha consciência representativa. Tá? Então, toda essa história da metafísica, ou seja, essa história da filosofia, inclusive em Nietzsche, muitos vão dizer que Nietzsche quebrou com a metafísica, mas quando Nietzsche institui que para todo ente há vontade de poder, ele está instituindo uma verdade universal e atemporal. Tá? Ou seja, é metafísica. Então, o Heidegger, com o ser no mundo, com o Dasein, não mais enquanto sujeito, enquanto essa forma universal para todo Dasein, né? Porque a metafísica é tão universal e atemporal que quando se descobriu, entre aspas, quando se pensou o homem enquanto sujeito de conhecimento, aquele que representa o real, se pensou que todo o Dasein, todos os povos do mundo inteiro, há 100 mil anos, é sujeito de conhecimento. Né? Então, essa pretensão da metafísica, né, de universalidade para um conhecimento. Tá? É óbvio que os conhecimentos eles são permanentes por quanto durarem uma lida de um mundo de sentido. É claro que eu tenho uma permanência na ciência para que ela organize e mas que organize e faça com que eu me oriente na existência. Mas isso não quer dizer que essa verdade é universal e temporal. Há outros povos de outras épocas que nunca precisaram disso para viver, né?
Então, não é uma necessidade universal e atemporal. Então, na verdade, o Heidegger, ele quer, com a filosofia dele, no meu entender, tá? Ele quer mostrar que ser não é tempo, ser não é atemporal, ou seja, a verdade ela não é atemporal, ela não é universal, ela não é metafísica. A verdade ela é intramundana, ou seja, o Dasein é ser no mundo, ele é limitado ao mundo de sentido dele, a verdade é limitada ao mundo de sentido dele. Tá? Obviamente, hoje é muito difícil a gente ver isso, porque você raramente vai ver outro mundo de sentido. Se você for na China, você vai ver muito parecido com aqui. Se for no Butão, vai ser muito parecido. Né? O que a gente tem hoje é uma ínfima remanescência de cultura de cada lugar, que não é mais... Muito raramente é verdadeiramente o mundo daquele lugar. Né? O mundo hoje é o mundo da tecnociência global. Né? Então, muito raramente a gente vai ver essa divisão radical de mundo de sentido. Tá? Mas o que o Heidegger quer mostrar é que essa forma de ver a realidade, a nossa forma de pré-ontológica, ou seja, pré-reflexiva, que a gente já cresce nela, né? Já sabe, já se reporta essas possibilidades do mundo a partir dessa verdade, das verdades, né? Do nosso mundo metafísico, enquanto universais. Né? Hoje, a ciência ela ela está no lugar do sagrado, né? Para nós. E ela se coloca como universal e atemporal. Né? Então, o que o Heidegger quer mostrar é só que não é que há mentiras, tá? É só que nós temos que poder ver a limitação e a circunscrição interior ao mundo de sentido, apesar desse mundo ser hoje colonizado da mente global, tá? Então, o Dasein, ele é ser no mundo, ele é ser no mundo histórico circunscrito. Circunscrito quer dizer o quê? Finito a uma circunscrição de verdade. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o ser ele é finito e não infinito. A verdade ela é finita e não infinita. Atemporal e universal. A verdade ela é finita ao mundo de sentido. Circunscrita ao mundo de sentido. Tá? Repito, apesar desse mundo hoje ser global, e se eu for no Japão, eu vejo um mundo muito parecido com o meu aqui. Né? Mas ainda assim, é finito, porque se eu for ver uma tribo lá das ilhas lá esqueci o nome da ilha lá da Índia, que nunca tiveram contato com o homem branco, quando tem, eles matam, aí você vai ver uma divisão de mundo real. Aí você pode ver que a verdade, o ser é outro, absolutamente outro. Tá? Então, só para vocês terem noção um pouquinho do que o Heidegger quer com essa filosofia. Tá? Ele quer finitude para o ser, ele quer circunscrição, ele quer temporalidade para o ser. Tá? Ou seja, para a verdade. Ou seja, para isso que é. Porque a metafísica, o que ela faz? Desde de Platão. Ela pergunta pelo ser dos entes. Qual é a verdade, com o pressuposto de universalidade e atemporalidade, acerca da totalidade dos entes? Né? A verdade é a ideia. A verdade é a ousia aristotélica. A verdade é a essência medieval. A verdade é o sujeito representativo de vontade no pensamento moderno. A verdade universal e temporal é a mônada leibniziana. A verdade universal atemporal é, depois, a vontade de poder nietzschiana. Vocês veem que tem o mesmo fio condutor a história da metafísica. Daí Heidegger chamar a filosofia dele de destruição fenomenológica. Por que destruição fenomenológica? Fenomenologia em Heidegger é o questionamento pelos motivos mais fundamentais de algo aparecer enquanto tal. É a fenomenologia dos conceitos. Então, partiu-se do homem enquanto sujeito de conhecimento e desdobrou-se milhões de pensamentos profundíssimos sobre isso. Né? Kant, Hegel, Schelling, Fichte, né? A partir de Descartes. Mas jamais se perguntou como foi possível o sujeito. Como foi possível essa incondicionalidade, a temporalidade, a universalidade colocada para a essência do homem. Não do homem físico, não do homem aqui, né? Mas assim, do homem universal, né? Como se diz. Né? Então, o Heidegger ele vai fazer esse questionamento e fenomenologia heideggeriana, a diferença de fenomenologia russeliana ou hegeliana, a fenomenologia, porque estão fundados ainda na consciência, tá? Estão fundados ainda na consciência, ou seja, na representação da consciência, então é um abismo de Heidegger para todos eles. Tá?
o Heidegger ele fundamenta a fenomenologia dele aonde? Na fenomenologia dos conceitos, os motivos, os porquês. Por que isso apareceu como tal? Por que Platão surgiu com a ideia enquanto fundamento do ser, né? Dos entes? De onde vem isso? Né? Então, ele chega à conclusão que todo mundo está falando a mesma coisa, né? De Parmênides a Nietzsche. Como diz, é o que o Heidegger chama de o eterno retorno do mesmo. O eterno retorno do mesmo para Heidegger é o eterno retorno do ser enquanto o ser metafísico. Porque ele retorna enquanto ideia, ele retorna enquanto ousia aristotélica, ele retorna enquanto incêndio medieval, ele retorna enquanto sujeito de conhecimento na modernidade. O mesmo ser metafísico, ou seja, a verdade formal, universal, pretendida para a totalidade dos entes. Tá? É por isso que Heidegger institui mundo de sentido, circunscrição de mundo de sentido. Para dizer que a verdade não é universal, não é totalitária, ela é de um mundo de sentido. Ela manifesta no mundo de sentido. Então, a pergunta pelo ser enquanto ser em Heidegger, não mais pelo ser dos entes, é a pergunta essencial. Por quê? Porque não é mais o ser metafísico. Não busca-se mais uma verdade universal acerca da totalidade dos entes, que é a busca da filosofia até, pelo menos da filosofia enquanto ontologia, né? até Heidegger, a questão do ser. Tá? Heidegger vai fundar o ser aonde? No nada. Vai fundar o ser no nada de quê? De forma, no nada de forma universal. No nada de universalidade formal para a totalidade dos entes. Tá? Por isso que Heidegger, nada não é um nada nadificante, niilista, não, tá, gente? Estou com uma contada. Nada, o ser é a possibilitação de mundos. É a possibilitação, se cada mundo de sentido manifesta, o ser manifesta uma verdade, isso quer dizer que o ser, enquanto ser ele mesmo, não é nada dessas verdades, certo? Então, a essência do ser é a liberdade, tá? Então, eu vou botar aqui um texto aqui que é um rascunho que eu fiz para as aulas. Aqui. Tá? Para a gente começar a pensar um pouco isso, que é só um acompanhamento, tá? Todo esse texto, né, todo esse curso, nesse texto, no caso, será um ensaio de apontamentos que anuncia a questão heideggeriana do ser enquanto ser como uma questão iminente, isto é, historicamente urgente para nós, o povo ocidental da técnica. Mas para que possamos compreender propriamente essa problemática ontológica, ontologia, gente, eu falei aqui, né? Ontologia é o estudo do ser, tá? Em filosofia. Ontologia é o tronco, né? Todos os outros, filosofia estética, filosofia política, são como se fossem os galhos desse tronco, mas o tronco é o estudo do ser, é a ontologia, tá? Que é o estudo da verdade, é o estudo da como se possibilita historicamente aquela verdade, né? Mas para que possamos compreender propriamente essa problemática ontológica, consequentemente, a questão dos desdobramentos da história da questão do ser no Ocidente, a partir da fenomenologia heideggeriana, é preciso, ainda que muito sucintamente, que a gente contemple a estrutura da Sein, a estrutura da compreensão. Tá? Então, o Heidegger, vendo tudo isso da história do ser, ele vendo que a história do ser, que a história da verdade, que a história da filosofia, que a história da metafísica, que a história do ser é a história da metafísica, ou seja, a história do estudo da universalidade de um conceito, enquanto verdade, ele vai tentar entender, tá bom, então como é possível eu compreender esse conceito? Né? E aí ele funda a analítica existencial de ser e tempo, tá? Que é a analítica existencial da compreensão. Né? Para Heidegger, nós somos um fenômeno de compreensão, nós não somos nada além disso. Então, não tem eu, a Manuela, aqui, que depois tem a faculdade do entendimento, a faculdade da linguagem. Não, eu sou só linguagem, só compreensão. Não tem nada além disso. Eu sou só o mundo no qual eu nasço. Tá? Então, a cada vez, o Dasein ele é um mundo de sentido, as significações, o plexo referencial de significações do mundo de sentido, o mundo e no qual ele nasce. Tá? Então, o Heidegger vai tentar compreender, a partir, ele vai fundar a analítica existencial do Dasein enquanto ser no mundo. Tá? O Dasein, ele usa esse termo Dasein para tirar
a existência humana desse lugar de sujeito, ou desse lugar do homem, né? Porque o homem está muito associado a essa coisa do sujeito incondicionado, né? De nós enquanto sujeitos incondicionados, né? O Dasein, ele é só o seu mundo, e o seu mundo, ele é histórico. Ele é só história, né? Toda a possibilidade de um ente aparecer, ele aparece porque uma lida solicita, né? O computador aqui à minha frente. O computador existe por quê? Eu preciso dele por quê? Porque a lida do meu mundo, no sentido, solicita que eu lide com esse ente, né? Então, historicamente, como isso veio aparecer enquanto tal? Por que veio aparecer enquanto tal? Para quê? De onde? Né? Então, basicamente, isso seria uma fenomenologia do conceito, né, de computador. Então, o Heidegger vai chamar a filosofia dele de destruição fenomenológica da metafísica. Tá? Por isso, porque ele vai mostrar tete a tete, e o tempo inteiro, como a verdade não pode ser universal e atemporal. Como ser é finito, como ser é tempo, como ser é finitude, e não infinito, eterno e atemporal. Tá? O que tem de eternidade no ser é o movimento, e o que tem de eternidade no ser é a possibilitação de possibilidade. É tão difícil essa filosofia do Heidegger, porque a gente está tão acostumado, a gente é tão construído no pensamento metafísico, que é muito difícil a gente conseguir entender. Por isso que a linguagem dele é tão complicada, né? Não é nenhuma excentricidade, né? Como as pessoas falam, não é nada disso. É muito complicado uma compreensão completamente fundada no pensamento metafísico, pensar fora disso. Tá? Então, assim, eu estou há 16 anos e até hoje eu bato cabeça. Então, assim, se vocês estão pela primeira vez aqui, vocês vão bater muita cabeça ainda. Eu garanto isso. Se continuarem com Heidegger, né? Então, que contemplemos a estrutura das áreas de mais de tempo, isto é preciso, ao menos, indicar como se manifesta a estrutura da compreensão do ser, que é o que a gente vai ver, tá? Enquanto essência que nós mesmos somos, no intuito de tomar a filosofia da história da questão do ser, mas não mais como uma teoria subsistente de algum filósofo a ser lida, representada e repetida. Tá? Por isso ele faz analítica existencial. Em ser tempo, a estrutura de nossa compreensão é instituída enquanto tempo. Ela é temporal, isto é, fenomenalmente histórica, o que é fundamental para a possibilidade da compreensão filosófica da questão do ser, enquanto a questão da história do ser. Tá? Então, o Heidegger, ele vai fazer a analítica do Dasein, da compreensão, esse fenômeno de linguagem, né, que nós somos, ou seja, de compreensão, porque compreensão e linguagem em Heidegger são a mesma coisa, tá? Então, ele vai vai mostrar como que a compreensão só é possível fundada no movimento, ou seja, fundada na temporalidade. Tá? Então, não tem algo estático subsistente que dá o movimento. É o movimento temporal da compreensão que manifesta qualquer coisa estática subsistente. O que eu quero dizer com isso? O Dasein, enquanto compreensão, ele é sempre já projeção. O Dasein não é um ente subsistente, como uma cadeira é, de certa forma, subsistente. Por que eu digo de certa forma subsistente? O que é subsistente? Ter uma verdade universal. De certa forma, porque no meu mundo, sim. Né? De certa forma, ela é um ente subsistente porque ela não tem nada para ser também. Né? Ela é uma cadeira e ponto final. E não é subsistente porque pode ter outros mundos sentido que não reconhecem esse ente enquanto tal, porque não está na lida deles, no mundo deles. Né? Apesar que, repito, hoje é muito difícil isso, justamente porque o mundo está globalizado em um mundo único de sentido. Né? Mas o Dasein, ou, por exemplo, a árvore é um ente subsistente no sentido de que ela não precisa de nada além dela para ser. Mas, no entanto, ela também é linguagem. Enquanto linguagem, ela não é subsistente. Por quê? Porque a verdade da árvore, para meu mundo sentido é uma coisa, para o mundo de um indígena 5 mil anos atrás é outra coisa, completamente diferente. Então, não tem essa universalidade também, enquanto linguagem. Mas tem uma certa universalidade enquanto vida, né? Enquanto ela é independente do homem, independente da linguagem. O Dasein, não. O Dasein, ele é só inefável. Ele é um puro ter que ser contínuo. Ele é falta contínua. Falta de quê? De subsistência. Falta de quê? De um ser como quiseram resolver o ser humano, né? Na sua... Não digo nem na subjetividade, mas numa forma universal absoluta para ele.
né? Ah, sou sujeito de conhecimento, ponto final. Conhecimento de vontade, espontâneo, né? O Heidegger vai dizer que não, o Dasein, por ele ter que ser o tempo todo, próprio e propriamente, na vida dele, o ser dele não está dado. O nosso mundo pode dizer para a gente, ah, não, se eu ganhar bilhões, eu vou estar com a vida ganha. Não tá, meu amigo. Até a morte, você tem que ser própria ou impropriamente. Tá? Até o dia que você morrer, você vai ter que ser. Isso quer dizer o quê? Que não existe uma subsistência para o seu ser, como existe do gato. O gato é gato hoje e é gato 10 anos atrás, é gato. Vai fazer a mesma coisa que faz hoje, fazia 10 anos atrás. O Dasein não. O Dasein ele tem que ser continuamente, e ele, quando tendo que ser continuamente, ele é o quê? Projeção para as suas possibilidades. Projeção contínua em vista da sua lida cotidiana. Projeção contínua. Por que projeção contínua? Porque eu preciso ser. Meu ser não está dado. Então, eu preciso pegar o copo d'água, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, preciso fazer aquilo outro. Eu sou projeção. A compreensão, o fundamento dela é projeção. Projeção sobre o quê? Sobre a significação histórica de um mundo de sentido, que já vem sendo já em um mundo de sentido. Então, eu só sei que isso aqui é livro porque, historicamente, esse ente aparece enquanto um ente que a lida necessita para quê? Para aprendizado. Por isso que eu sei que isso aqui é livro. Então, eu me projeto para ele, para quê? Para aprender. Mas isso quer dizer o quê? Que eu me projeto, ou seja, o futuro constante, sobre o que vem sendo significação, que o Heidegger não usa a palavra passado, porque passado da noção de algo encerrado, tá? Sobre o que vem sendo de significação, ou seja, entre aspas, o passado, o que funda o presente. Então, para essa filosofia, o presente é o último da escala. Diferente para a autoajuda, né? Que o presente seja presente. O Heidegger vai dizer que não. O presente ele é o último na escala. O presente ele é só produto da temporalidade contínua da compreensão em vista do meu próprio ser, do poder ser que ele chama de Einkonnen. Por quê? Porque o meu ser não está dado. O meu ser não é subsistente, como todo outro ente pode ser subsistente, que não tem a forma de ser do Dasein. O Dasein ele não é um ser fechado e encerrado. Ele só está fechado e encerrado na morte. Que aí, pelo menos nesse mundo aqui, enquanto ser no mundo, ele acaba. Tá? Mas, enquanto ele não acaba, ele é ser possível, ele é pura possibilidade em curso. Tá? Não tem nada formal, último, encerrando esse ente numa formalidade última. Tá? Então, para vocês entenderem a temporalidade da compreensão. Tá? Qual é a temporalidade do movimento compreensivo? Futuro, projeção contínua, contínua. Se eu estiver sonhando, eu estou me projetando, porque eu vou pegar uma água, eu vou sonhar com a nuvem rosa, eu estou projetando. Projeção, vou pegar, acender uma luz, vou pegar um copo d'água. Tudo isso o fundamento da compreensão é a projeção. Só que eu só posso me projetar sobre o quê? Sobre a significação. Essa significação já é histórica em um mundo de sentido. Copo só é copo porque meu mundo me dá copo enquanto copo. Tá? Ele pode não fazer o menor sentido para um mundo que nunca viu copo. Então, eu só posso me projetar sobre o que já vem de significação. Tá? Você Heidegger funda aí a temporalidade da compreensão, ou seja, o movimento da compreensão é temporal. É isso que funda o presente. Eu só posso pegar um copo, presente agora, porque eu me projetei, fundada na plexo de referenciação do meu mundo, sentido que funda isso aqui com copo. Esse copo para beber água. Tá? E é isso que vai fundar o presente. Ao contrário de toda a metafísica, a história da filosofia, ela vem do presente para tirar as categorias desse presente, tá? Do subsistente. Não, mal se pensou o tempo na história da filosofia, tá? Justamente porque o pressuposto já aparece como universal e temporal. Não tem que se pensar o tempo. Né? Pensou o tempo Aristóteles, pensou o tempo o Santo Agostinho. Se eu não me engano, muito pouco se refletiu sobre o tempo, tá? Sobre a temporalidade. Se parte do subsistente, ou seja, do ente enquanto objeto subsistente, e tenta-se entender como a consciência representa aquele ente, enquanto o ente subsistente representa aquele ente subsistente. Tá? Em Heidegger, não. Heidegger não tem subsistência alguma para o Dasein. Todo ente só aparece já a partir da necessidade histórica de uma lida histórica de um mundo de sentido. Tá? Então, não tem o sujeito e objeto, tá? Que funda toda a filosofia moderna, né? Até Nietzsche. Tem só lida em curso. Tá? Ser no mundo, lida em curso.
Tá? Em série tempo, a estrutura da nossa compreensão é instituída enquanto tempo, temporal, isto é, fenomenalmente histórica, o que é fundamental para a possibilidade da compreensão filosófica da questão do ser enquanto história do ser. Sem a analítica da estrutura da Dasein delimitarem suas possibilidades próprias, ou seja, da estrutura da compreensão, toda a filosofia de Heidegger se torna mais uma teoria subsistente sobre a realidade pensada, o que retira dela o fundamento concreto fenomenológico. E sem o fundamento estrutural, temporal da compreensão, não há como compreender a questão heideggeriana do ser enquanto história do ser. Por esse motivo, farei nessa introdução, né, sucintamente, modo de apontamento, símbolo de explanação, tá? Então, a gente vai ver agora um pouco da estrutura da compreensão temporal, tá? O Dasein é um fenômeno de compreensão, ele é... Esse fenômeno de compreensão, enquanto compreensividade, que não é uma compreensão de algo, ele é só um fenômeno de compreensão, ele é um fenômeno natural de compreensão. Tipo, a natureza surgiu dela mesma, o fenômeno compreende ela mesma. Né? É um fenômeno de compreensão. Enquanto compreensão, o Dasein é sempre já o quê? Linguagem. Tá? Enquanto compreensão do que é, ele é sempre já linguagem. Enquanto linguagem, ele já sempre é enquanto mundo de significação. Já sempre. Se ele é o mundo de significação no qual ele nasce, ele não é incondicionado, certo? Não pode ser um sujeito incondicionado. Que os problemas dele, as questões dele estão quando ele nasceu. Né? Os problemas dele, as questões deles, 80% são do mundo em que ele, no mundo em que ele reverbera, do mundo de significação que ele é. Não digo nem que ele nasce, porque não existe um mundo significado pairando por cima de ninguém. Nós somos mundo de sentido. A compreensão é esse fenômeno de mundificação, de significação da totalidade. Tá? Doente. Essa significação, por conta da projeção da compreensão, por conta do quê? O ser do Dasein nunca estar dado, então ele tem que se projetar constantemente enquanto linguagem, é o que forma história. Tá? É o que forma a história do tempo. Por que forma história? Porque a projeção é o escuro. O que vem sendo é o que está dado, significação. Tá? Se o Dasein fosse um ente subsistente, ele não seria histórico. Mas enquanto esse ente que não tem subsistência alguma, porque precisa ser continuamente, ele é pura projeção, em vista do seu poder ser, em vista da sua possibilidade fática, concreta de ser. Como dissemos, é necessário, antes de pensar a história do ser, explanar justamente a segunda compreensão do ser, descoberta através da analítica existencial do ser em tempo, a título de introdução, para que possamos investigar mais propriamente o que seja o fenômeno da compreensão que nós mesmos somos, tá? O qual se desdobra enquanto história. Se a questão para Heidegger, desde os primórdios do seu pensamento, é a questão do que seja o ser enquanto ser, a questão do ser enquanto ser, seja ela como a derivação metafísica da subsistência para o sentido do ser, em seus diversos modos de aparição, né, no curso do pensamento ocidental, seja o ser contra ideia, ousia, essência divina, né, medieval, sujeito cartesiano, mônada, vontade de poder, falam da mesma coisa, tá? Ele sabe que a questão está completamente alienada à questão da estrutura da Dasein, do existir. Porque não se pode colocar a questão do sentido sem atrelamento ao único ente que compreende o ser, que detém sentido, a compreensão do ser, e pode começar assim, e que pensa essa questão. Tá? Aí, a partir do questionamento aristotélico, ok. O ser a partir da lida. Então, o Dasein é compreensão, é um fenômeno de compreensão. Por quê? Aí você pergunta assim, por que o Dasein é um fenômeno de compreensão, os outros entes não são? Porque o ser dele não está dado. Agora, por que não está dado? Não sei que a natureza fez isso. O ser nosso não está dado. O ser nosso ele tem que ser continuamente. Se ele tem que ser continuamente, ele não é nada de coisa alguma, certo? De forma alguma. Ele tem que ser. Então, ele não tem uma subsistência para ele que ele possa se segurar e dizer assim, não, agora eu estou bem. Agora eu estou assegurado 100%. Não, porque você tem que ser continuamente. E você tem que ser o quê? Próprio e propriamente. Que é o que o Heidegger vai tratar na primeira parte do tempo, né? Na nossa propriedade e na nossa impropriedade. Nossa impropriedade enquanto mundo de sentido, mundo de significação estabelecida, impessoal, acerca do todo. Então, a gente já tem uma verdade universal e pessoal acerca do todo, que é a mulher, que é o homem, que é a natureza, que é, sei lá, ciência, que é qualquer coisa. Impróprio no sentido de que completamente já sendo esse mundo, né, nós somos já impróprios, né, ou seja, impróprios do nosso ser, o nosso ser apropriado à significação do mundo, a significação estabelecida do que é,
do ser, acerca do todo, né? E próprio a partir do momento que, através do que ele vai chamar, na segunda parte do Ser e Tempo, da disposição da angústia, que em Heidegger é uma benesse, não uma coisa ruim, como era a psicanálise. Para Heidegger, a angústia ela é a possibilidade do Dasein se retirar ao impessoal, que ele mesmo fomenta, né? De falar, não, pô, né? Está muito pueril, superficial, não sei, né? Então, o Heidegger ele vai dizer que a gente tem que o nosso ser ele já é sempre apropriado pelo mundo. Por quê? Porque o mundo é um fenômeno, é um momento fenomenal da compreensão do ser. Mundo de sentido, significação, linguagem, plexo referencial de sentido, circunscrito ao mundo, é um momento fenomenal da compreensão. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nós sempre já somos esse mundo estabelecido e impessoal. Sempre. Ou seja, a gente vai ser continuamente se projetando a partir das possibilidades desse mundo impessoal, ou a gente vai se retirar de alguma forma ou de outra, porque não é só através de filosofia, o Heidegger diz. Por isso ele vai para as artes, né, no final da vida dele, para a poesia, para a arte, para tentar mostrar para a compreensão o caminho que ela pode fazer para se retirar à banalização da significação, né, do mundo de sentido que a gente vive, ainda mais o nosso mundo de sentido, né, contemporâneo, que não é niilista, não tem mais nada de sagrado, etc. Né? Então, ele tenta ir para a arte, né? Você vai ver as obras finais do Heidegger, são as obras sobre a arte e poesia, porque ele tenta trazer para nós, para que nós enfrentemos essa angústia de a significação completamente banal que a gente existe, nos incomodar um pouco. Tá? Então, o Heidegger chama de disposição fundamental da angústia. A angústia ela é uma disposição fundamental do Dasein. Ela não é nada a ser elidido. Tá? Fundamental quer dizer o quê? Estrutural. Não tem como o Dasein elidir. Por que não tem como o Dasein elidir? Primeiro, porque o ser dele não está dado. Ele tem que ser continuamente, próprio e propriamente. Segundo, porque, enquanto um fenômeno de compreensão, ele, a diferença de todo outro ente vivente, compreende morte, compreende finitude. Isso atravessa ele o tempo todo. Tá? Então, ele tem que. O Dasein, enquanto um fenômeno de compreensão impessoal, porque já sempre mundo de sentido, no mundo, enquanto mundo de sentido que ele nasce, enquanto plexo referencial de sentido que ele nasce, ele tem essa opção, né? Que aí o Heidegger vai dizer que existe alguma certa escolha, né? Porque a vontade ela não tem nenhum lugar sequer mínimo na filosofia de Heidegger. Tá? A vontade ela praticamente é ínfima nessa filosofia, porque nós somos sempre já mundo. Tá? E o mundo ela já nos dá todas as possibilidades que a gente pode ter nesse mundo sentido, na nossa lida cotidiana. Né? Então, estruturalmente, eu não tenho como escolher não ser impessoal. Tá? Justamente porque eu já sou compreensão, já sou linguagem, a minha linguagem é uma linguagem hoje tecnocientífica que me determina. É uma linguagem calculativa que me determina a mim, determina meu fazer, determina minhas relações, determina tudo. Porque eu sou linguagem, eu sou mundo de sentido. Então, eu me projeto já sobre essa historicidade desse meu mundo enquanto tecnocientífico. Tá? Então, eu sou isso. Não é que eu acesso isso, eu sou só isso. Então, o Hari vai falar na segunda parte do tempo sobre essa questão da disposição fundamental, da escuta que a gente deveria poder ter. Escuta, como é que eu posso dizer? Afinação, né, que ele chama. Se afinar, o que é dificílimo, é raríssimo. Né? Nem para eles devia ser fácil. Né? É raríssimo, porque o mundo ele é o que nos constitui. É como se fosse o nosso mundo de sentido, as significações na quais a gente nasce, né? É como se fosse o esqueleto do edifício. Né? Então, como é que você vai se resgatar isso? Né? Por isso que é sempre um resgate, nunca é algo pleno, né? Nunca é algo que você vai conseguir por resto da vida. Vai chegar, vai se resgatar o impessoal e conseguir. Né? Não, é sempre algo de uma luta, né? De um resgate. Mas o que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o Heidegger vai querer mostrar para a gente a
a condição de possibilidade da história hoje está se fazendo enquanto tal, tá? Do ser metafísico ter chegado ao seu fim em Heidegger. Chegar ao seu fim no pensamento filosófico não quer dizer que chegou ao fim na prática, tá? A metafísica vai reverberar ainda muito tempo e muitos séculos, até uma hora que sim a natureza vai começar a responder de uma forma muito mais perturbadora, né, para nós, e aí sim a gente vai começar talvez a pensar de outra forma, mas enquanto isso esse pensamento ele está ainda semeando, né, tentando semear um lugar de lida talvez um pouco mais própria do que a gente tem, né? Talvez. E não é uma teoria, né? O Heidegger jamais, eu acho que nenhum filósofo queria que a gente fosse experts em teorias, né? Se a gente não puder experimentar a filosofia, tanto de Kant quanto de Hegel, quanto de... Estou falando dos grandes, né? Dos filósofos mesmo, né? Não estou falando dos comentadores, dos professores, nada disso. Estou falando dos grandes filósofos, né? Que pensaram ser radicalmente, né? Eu acho que eles queriam que a gente experimentasse a filosofia e não que a gente fosse um compêndio enciclopédico de teorias, né? Tá, mas voltando aqui. A partir do questionamento aristotélico, ok. Vou passar um pouco aqui. A questão do sentido do ser funda-se na lida histórica e configura a transcendência concernente à estrutura possível existencial da Dasein. É nessa transcendência, ou seja, da compreensão do ser. Se nós somos um fenômeno de compreensão do ser, do que é, ou seja, mundo de significação, ou seja, linguagem, né? Essa linguagem, esse ser, ele se reporta através do ente de volta para o próprio ser, a poder ser. O que é o poder ser? Senão a minha necessidade de ter que ser continuamente, tá? Isso que desdobra as possibilidades fáticas do existir. Se para o filósofo o ser não é pura subsistência, se enquanto há fundamento, daí, por isso é muito doido porque você consegue comprovar isso, porque por mais que a metafísica tenha, ao longo dos 2.500 anos, fundamentado as concepções históricas acerca do ser, por mais que ela tenha tentado fundamentar uma universalidade da temporalidade, elas mudaram, não? Se fosse uma verdade universal temporal, teria ficado uma coisa só. Mas foi a ideia, depois se transformou na ousia, depois se transformou na essência medieval, o Deus judaico-cristão, depois se transformou no sujeito cartesiano, e todas as suas descendências, que é a mônada, o absoluto, etc., de Hegel. Né? Mas mesmo com essa pretensão universal, ainda assim, o ser foi uma questão de quê? De afundamento, e não de fundamento universal. Tá? Vocês vão ver isso muito no texto do Heidegger, ele fala que o ser é afundamento e não fundamento. Justamente por conta do quê? Da estrutura compreensiva, do fenômeno estrutural da compreensão, que é o quê? Afundamento, compreensão contínua, tempo, movimento de temporalidade. Tá? Não é estático, não tem nada estático para o design. Tá. Segundo Heidegger, essas possibilidades se desdobram existir. Se para o filósofo o ser não é pura subsistência, se enquanto há fundamento, o ser enquanto compreensividade não pode ser originariamente limitado às respostas metafísicas dadas para a sua verdade na história ocidental, apesar de serem verdades históricas, porque isso não é mentira, isso é o que somos. Nós somos o sujeito cartesiano de vontade e de incondicionado. Nós não somos ser no mundo de Heidegger. Isso vai demorar muito ainda, tá? No entanto, não é porque não é que isso quer dizer o quê? Que isso é uma verdade se manifestando, porque nós somos, apesar de que para Heidegger ser um equívoco, mas é uma verdade. Tá? Todas as ciências se fundam em cima disso. Então, o ser enquanto compreensividade não pode ser originariamente limitado às respostas metafísicas dadas para sua verdade na história ocidental. Se o ser não é a pura permanência do sujeito moderno de conhecimento enquanto índice espontâneo, subsistente, incondicionado e sem mundo de determinação da totalidade do todo, do ente, então o que é ser? Se a questão do ser é assim a questão eminente, ela está atrelada necessariamente
àquele que se pergunta pelo ser, a estrutura do Dasein. O que denomina o Dasein é isso que Heidegger entende por existência. Tá? Existência em Heidegger é totalmente diferente de todo existencialismo ou do que se pensou a existência até ele. Né? Existência, essência, dualidade, né? De essência e existência. Existir em Heidegger é ser em trânsito, ser projetado continuamente para o seu poder ser, ele mesmo. O que é ser em trânsito? Eu ter que ser continuamente. Isso denota o quê? A não subsistência do meu ser. A não nada de coisa alguma do meu ser. Enquanto linguagem, enquanto compreensão. Tá? Eu tenho que ser o tempo inteiro. Como eu falei para vocês, o gato é gato e vai ser gato. Apesar dele não ser subsistente enquanto linguagem, porque cada mundo de sentido ele aparece diferente, né? Para os egípcios é um deus, para nós é um pet, né? Ou seja, não tem uma subsistência dentro da linguagem, porque para nós nada é subsistente, mas ele tem uma subsistência, porque ele vai agir da mesma forma lá e cá. Né? O Dasein não. O Dasein não tem nenhuma subsistência. Porque até o que chega para ele chega a partir da forma do mundo de sentido que ele emerge. Tá? O Dasein é essa transitividade até a morte. Ser isso é ser projetado para o permanente poder ser eu mesmo, né? O meu mesmo, sendo que esse mesmo está sempre à frente, como o que tem para ser, sempre com uma posse iminente, nunca já dado, nunca subsistente. O Dasein é por ser contínuo. Tá? Daí o Heidegger, na primeira parte dele tempo, falar do ser dos utensílios e dizer que o ser dos utensílios é o para, a sua serventia. Né? Isso para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo, tudo isso no interior de um plexo referencial de sentido e instituído por um mundo histórico de sentido. O para, esse para institui para Heidegger também o futuro, né? O constante projeção. Por que é para martelar? Porque eu preciso botar o quadro na parede. Né? Porque o copo? Porque eu preciso beber água. Tá? Então, o ser doente, o utensílio, é o seu para, o Sein, que ele chama. Tá? Não é a sua objetualidade, não é a representatividade objetual da consciência, nada disso em Heidegger. Ser apenas um insuperável poder ser implica em ser apenas um insuperável ter que ser. Nunca já instituído, né? Nunca já completo, nunca já terminado. Ter que ser esse poder ser contínuo implica já em um desconhecimento. Não, peraí. Assim, em caráter necessário, em uma complexidade imposta enquanto condição a priori de possibilidade de uma tal determinação. Sim. Porque se eu não tenho, se eu tenho que ser orientação, se eu tenho que ser compreensão, se eu tenho que ser me aprender para ser, eu já denoto o quê? Nada de subsistente do meu ser. Você ter que ser na orientação. Tá? Ele não está dada para ele a orientação, como está dada para um animal. Tá? Para que o Dasein possa ser, a determinação como possibilidade pura implica uma compreensibilidade, ok? A possibilidade pura, por quê? Que o Dasein é possibilidade pura? Porque ele é linguagem. Bota a mão na linguagem. Né? Você não tem... a gente é só compreensão. Todo ente que já vem enquanto linguagem, enquanto compreensão. Todo ente já vem interior ao mundo de sentido. Ou seja, a verdade desse ente, ela nunca é absoluta e universal. Ela em outro mundo tem outra verdade. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a verdade, o ser, a linguagem, o Dasein é só puro possível. Tá? Tem nada de absolutamente concreto, como a gente pretende, né? Com o nosso conhecimento todo ocidental. Né? O Dasein é compreensão não porque ele é algo antes que tem a faculdade do entendimento, mas porque, necessariamente, enquanto um fenômeno de compreensão, precisa compreender exatamente por ter que ser continuamente, portanto, por ser somente essa sustentável leveza que se chama poder ser. Leveza no sentido que não é nada concreto. A gente não tem nada de concreto no nosso ser. A gente tem a carne, entre aspas, concreta, mas o nosso ser não tem nada de concreto. Por que não tem nada de concreto? Porque ele não está dado. Ele tem que ser o tempo todo. Ele é histórico o tempo todo. Tá? O fato do Dasein não ser nada de subsistente se nos mostra a todo momento. Por exemplo, posso dizer que estou pós-doutorando, amiga, filha, irmã, etc. Mas nada esgota o meu ser. Com predicações reais, não podemos dar conta de todo o ser do Dasein, diferente do desejo do copo.
já sempre dei conta pré-ontologicamente, ou seja, sem reflexão, deste ente integralmente no seu ser, por quê? No seu para quê. Então, o Heidegger vai dizer, por exemplo, nos utensílios, eu já dou conta do ser dele quando eu pego o copo para beber água. Já dei conta do ser do copo. Porque o copo é para quê? Para beber água. Agora, eu torno ele um subsistente quando o quê? Quando eu pego ele e falo assim, agora eu vou tentar tirar as características dele categoriais. Já tornei ele o quê? Um subsistente. Por quê? Porque ele não está mais no seu ser para. Ele não está mais enquanto um ente nascido da lida de um mundo de sentido, necessitado da lida de um mundo de sentido. Ele já se torna um subsistente, um ente que, de certa forma, deveria poder ser universal, que se não foi, eu descobri que ele poderia ser universal, para eu tirar as categorias universais dele. Tá? Mas só na parte primeira de ser tempo. É mais complexo, né? A gente não consegue, nunca vai conseguir terminar esse curso se a gente pegar ser o tempo inteiro. Mas a gente precisa, pelo menos, pegar o básico da estrutura do Dasein, né? O Dasein é compreensão não porque ele é algo antes, tá? Já falei isso. Com predicações reais, não podemos dar conta do todo ser do Dasein, diferente do dizer de um corpo, tá? No entanto, com o Dasein, predica-se dele, mas ele não se dá integralmente, não se esgota. Porque isso sempre experimentamos, por isso sempre experimentamos um sentimento de estranhamento a respeito ao outro, porque nunca pode o Dasein abarcar o outro integralmente, pois o outro não é um dado exato, nunca pode. O outro não é um dado exato, é um múltiplo de possibilidades, de modo que ele escapa a todo momento, onde sempre percebemos um estranhamento ineligível, por mais íntimo que o outro seja. A compreensividade é o fator constitutivo da possibilidade dessa determinação enquanto pura possibilidade, enquanto poder ser. Tá? O Dasein é pura possibilidade. O Dasein só pode existir enquanto poder ser se compreender. Assim, compreender constitui-se, em essência, desse encontro que o existir com o qual se determina o ser deste ente faz consigo mesmo. Então, o Dasein, por que ele é projetivo o tempo todo? Porque o ser dele não está dado, ele necessariamente é um fenômeno de compreensão, de orientação. Tá? Se o ser dele tivesse dado, ele não precisaria, talvez não precisasse compreender. Tá? Aí o Heidegger vai citar aqui, abre aspas, Heidegger diz: cada um compreende o e ser, e cada um esqueceu aí simplesmente que ele se mantém em tal compreensão do ser. Como se não bastasse, cada um o compreende e ninguém o concebe. Cada um se encontra de imediato na maior perplexidade possível quando se vê diante da necessidade de fornecer um discurso e uma resposta para a pergunta: o que tu tens em vista com esse com esse ser? Tá? A compreensão do ser é, portanto, a essência primordial de todo conhecer. Então, todo conhecer de algo está fundado no quê? Na compreensão, na compreensão, na compreensividade que ele vai falar, que é esse fenômeno de compreensividade enquanto mundo de significação. Eu só posso compreender algo porque essa compreensividade enquanto mundo de sentido já se manifestou, enquanto eu mesma. Tá? É o que ele chama de perspectiva prévia, né? Aquisição prévia, perspectiva prévia, que é algo não reflexivo. A gente já nasce se manifestando enquanto mundo de sentido, né? Enquanto as significações estabelecidas do meu mundo, né? Que eu nasço. Né? Eu sou, eu nem manifesto elas, eu sou elas. Tá? O primeiro momento do conhecer é esse encontro que o Dasein faz com ele mesmo, esse encontro com ele mesmo, compreendendo pré-ontologicamente, ou seja, pré-reflexivamente, o seu ser sendo. Tá? Ele compreende pré-ontologicamente, que quer dizer, sem reflexão nenhuma, o seu ser sendo já enquanto quê? Enquanto esse mundo de sentido. Tá? Tá? A primeira compreensão do meu próprio existir. Tá. A primeira compreensão do meu próprio existir se dá, então, como abertura. O que é abertura? Se não essa projeção constante, em vista do meu poder ser que não está dado. Um gato, um cachorro, você pode dizer que ele se projeta, mas o ser dele, de certa forma, está dado. Ele vai ser gato e vai ser cachorro. Ele não tem que ser nada além de gato e cachorro. Né? Daquela restrição de ser gato e cachorro. Tá? O Dasein não. O Dasein ele é pura abertura. Abertura sobre o quê? Sobre o que já vem sendo de significação no mundo dele. Esse é o movimento da compreensão. O movimento da compreensão é temporal. Tá? Assim como o movimento do universo. O que é o universo e não movimento? Né? Tudo que tem de estático no universo é fruto do quê? Do movimento.
né? É o que a gente vai ver com a questão do acontecimento, né? O acontecimento, ele é justamente tempo, né? É isso a partir do qual. É isso que entretém ser e tempo. Tá? Quando o Heidegger vai para a questão do ser enquanto tempo, consegue ir para mais para trás, porque se você for mais para trás disso, você coloca um ente. Deus, né, que seja, você botou um ente. Mas, filosoficamente pensando, o que você pode chegar nesse lugar é desse lugar do entretecimento de manifestação temporalmente. Tudo que se manifesta, manifesta-se em quê? Em quanto tempo? Tá? A primeira compreensão não pode existir, mundo, sentido histórico, circunscrito e possibilidade. E por que... Ah, tá. A primeira compreensão não vai existir, se dá nessa abertura, se manifesta enquanto mundo de sentido. Isto é, ao compreender enquanto essa abertura, a compreensão a compreendo enquanto mundo. A compreendo já sempre pré-reflexivamente, tá, gente? Lá criança, a gente já reproduz é horrível. A gente já se manifesta enquanto essas significações estabelecidas, tá? Totalmente. Nossas possibilidades de linguagem estão totalmente determinadas pelo meu mundo histórico de sentido. Isso quer dizer, se o Dasein já tem sempre que compreender a compreensão do mundo no qual ela emerge. Isso quer dizer que eu me compreendo, sendo, antes de qualquer predicação, imediatamente configurado a partir do meu mundo. Abertura de sentido e possibilidade significa mundo de sentido, que é o espaço histórico de jogo, de decisão, de responsabilidade, de liberdade, mas também de decadência e desnorteamento. O Harry vai falar da nossa questão da nossa propriedade em propriedade, que não está dada. Né? O gato ele é próprio, o cachorro ele é próprio. Por que ele é próprio? Porque ele é cachorro e vai ser cachorro, sempre que ele é cachorro, né? Então ele é próprio ele é próprio na lida dele, na conduta dele, tá? O Dasein não, ele não tem a propriedade dada para ele, né? Ele não tem a propriedade no sentido de que o Heidegger ele não fala de uma ética de bondade, essas coisas não, mas ele fala que a propriedade no sentido da gente apropriar a nossa compreensão da complexidade pessoal na qual a gente emerge. E pessoal e banal e sobre o todo, né? Sobre acerca da totalidade do ente. Então, por isso a nossa decadência, ou a nossa, de algumas vezes, né? Porque é raro também, a nossa liberdade genuína, né? Responsabilidade, que essa liberdade frente ao meu ser apropriado da significação pela qual ele sempre se determinou, né? Da significação pública e pessoal pela qual sempre ele se determinou. Abertura de sentido e possibilidade significa mundo, que é o espaço histórico de jogo. O Dasein é enquanto espaço de projeção para a compreensividade que determina o seu ser enquanto poder ser. Projeção é curso significativo de possibilitação, de modo que só há Dasein porque há a compreensão do que é. E o que é esse ezinho? Esse ezinho presente é algo, é livro, é computador. Esse só é possível a partir da temporalidade da compreensão, a partir de projeção futuro sobre o passado que vem sendo. Tá? Então, nesse ezinho está o tempo, toda a temporalidade da compreensão. Tá? Ou seja, toda a temporalidade do ente. Do ente não, que o ente é, de certa forma, subsistente. Mas toda a temporalidade da possibilidade de compreensão desse ente enquanto o que ele é. Né? O design é curso, enquanto espaço de projeção para a compreensividade que determina quanto pode ser. Projeção é curso significativo de possibilitação, de modo que só há design, tá? Enquanto compreensão do que é enquanto vão instituído pela projeção futuro sobre o que vem sendo significação que funda o presente, isto é, a compreensão do ser. Tá? Então, ele é... Esse ezinho, ele é o vão, ou seja, ele é o produto. O presente ele é um produto. Ele não é o primevo. Ele é o primevo para toda a história da metafísica. Para essa filosofia, não. Tá? Para essa filosofia, por que eu digo isso? Porque se parte do ente presente enquanto subsistente para filosofar sobre ele. Tá? Com essa filosofia de Heidegger, pela primeira vez na história da filosofia, você tem a temporalidade como fundamento da subsistência. E não a subsistência como fundamento da temporalidade, do tempo. Tá?
Em função desse caráter simultâneo, compreender manifesta como compreensão do existir dele próprio enquanto mundo, porque ele se compreende sendo já enquanto mundo, ou seja, enquanto as possibilidades do mundo dele, ele já se compreende enquanto essas possibilidades. Tá? O ser do Dasein encontra a si mesmo enquanto onde no qual ele mesmo se dá, de modo que seja uma ocorrência referencial de concernência, pois sempre o Dasein já está inserido num contexto de referência, de existência. Sim, o mundo de sentido nada mais é do que o plexo referencial de significação disso para aquilo, para aquilo, para aquilo. Já instituída no mundo, que vem muito antes de você nascer, historicamente se manifestando, que determina a totalidade do seu ser, né? Por isso que em Heidegger, essa coisa, o sujeito, o homem enquanto sujeito, né, o Dasein enquanto sujeito, ele é incondicionado. E ele é o sujeito de vontade. Então, para essa filosofia, como ele entrevista um monge budista, né, para essa filosofia, é inalcançável um ocidental se tornar um budista, por exemplo. Por quê? Não que não possa se tornar, se ele ficar ao mesmo tempo, se ele manter o ser dele no mesmo tempo num mosteiro budista, lá na região lá que eu esqueci o nome, tá 20 anos aqui, 20 anos lá, tudo bem, pode ser. Agora, no mundo ocidental, é outro mundo de sentido, outra forma, uma forma de ver o mundo, né? Ainda não tão colonizada para o Ocidente, não tem como você você se tornar aquilo concretamente. Tá? Por quê? Porque você está no mundo. E você está totalmente determinado pela significação do seu mundo de sentido. Tá? E essa vontade do sujeito leva ele, essa vontade de ele achar que ele é poderoso e pode tudo, né? Leva a uma banalização total, né? De qualquer experiência, né? Então, Heidegger, eu só falo isso porque o Heidegger ele bate muito nessa tecla do ser e tempo ser essa primeira filosofia contra a filosofia do sujeito, tá? Contra a filosofia do homem enquanto sujeito. Tá? Em função desse caráter simultâneo compreender o mundo, tá? Porque ele ocorre enquanto o mundo Dasein, que sempre já ele não inaugura mundo, mas ocorre enquanto mundo, enquanto compreensão o quê? Intramundana, em um mundo que já está ocorrendo, antes dele nascer, né? Historicamente. Se ele quiser entender o que é ele tem que entender como se formou historicamente o mundo que ele é, né? O mundo no sentido que ele é, as significações que ele manifesta na sua projeção. Tá? Essas significações não são deles, são históricas, intramundanas. Porque ele ocorre enquanto mundo, que sempre já ele inaugura mundo, mas ocorre enquanto compreensão mundana em um mundo que já está ocorrendo. De tal modo que o Dasein é abertura dentro de abertura. Então, ele é a projeção dentro de um mundo já se manifestando, uma significação já se manifestando. E aí, mas como é que cada qual Dasein é cada qual Dasein? Justamente porque ele é nada de coisa alguma, ele é projeção contínua em vista das possibilidades já dadas, essa projeção ela é escuro. E a historicidade, tanto do seu mundo quanto da sua historicidade própria não, né? A sua historicidade da sua existência, né? Então, que vão determinar as suas possibilidades, não só a sua existência incondicionada de quando ele nasceu, né? Como pensa as ciências humanas hoje, né? As ciências humanas que eu digo Lacan, etc. O Heidegger até se correspondeu com Lacan há muito tempo, mas no final ele falou: bom, cara, você não está. Eu estou falando para você que essa questão do sujeito é uma questão fundamental para a gente continuar conversando, falando aqui sobre o que é a estrutura humana. Né? Essa questão da incondicionalidade, ou seja, do sujeito ser imundo, né? O homem enquanto sujeito sem mundo, como aquele que livre de livre-arbítrio, isso nessa filosofia é abismal, não cabe aqui. Até porque o livre-arbítrio ele pressupõe uma liberdade absoluta, né? Sendo que a liberdade absoluta ela não existe no mundo do sentido que você é esse mundo do sentido que já diz para você o que é certo, o que é errado, o que é errado, o que é certo. Né? Então não tem essa liberdade absoluta. Você pode escolher dentro do que está ali. Né? Esse livre-arbítrio absoluto já não existe, essa incondicionalidade não existe. Então, daí toda a clínica de design análise, que eu nunca vi, assim, poucas vezes eu vi assim, uma boa clínica de design análise, mas
ela é essa clínica da estrutura intramundana, né? Da estrutura da historicidade, das possibilidades do meu mundo que eu sou, né? E como eu tenho lido com essas possibilidades, né? Antes de colocar tudo num trauma. É claro que a gente tem, né? Mas é como se fechasse tudo de todas as ignomínias humanas fossem fechadas no momento que a pessoa nasceu, né? E da história delas quando ela nasceu até hoje. Em Heidegger, não. Na clínica analítica, não. Os nossos maiores problemas são problemas de nós enquanto mundo de significação, né? Ou seja, de nós enquanto existindo já enquanto desapropriados do nosso próprio ser e apropriados ao estabelecido de sentido do mundo em que a gente existe, né? Que na maior parte das vezes é extremamente impessoal, né? Mas isso aí é a questão da design analítica lá, que ele faz lá no livro que ele chama Seminários do Olicon. Tá? Então, a gente é esse mundo histórico circunscrito. Pois de onde poderiam existir significar se não houvesse mundo aberto onde a significação já está se dando? Este onde é assim o aberto que constitui o existir em curso no seu mundo histórico circunscrito. Histórico circunscrito quer dizer o quê? Circunscrito ao mundo de sentido. Isto é, o nosso mundo da vida cotidiana. Por isso, se quisermos pensar a questão acerca de quem nós somos, essa questão, Heidegger diz, abre aspas, tem que ser sempre colocada numa conexão essencial com a questão sobre o que há com o ser, sobre a sua posição. A questão sobre o homem não é antropológica, mas é uma questão histórico-metafísica. Fecha aspas. Tá, eu vou só mais um pouquinho, porque é muita coisa, né, gente? Senão a gente também não aguenta. Tá, então, eu queria que vocês entendessem sobre essa questão do mundo, porque o mundo ele dá finitude, ele dá a circunscrição do mundo, dá finitude para o ser, para a verdade, tá? Mostra que o Dasein não esse sujeito de vontade incondicionada, que ele é totalmente condicionado, absolutamente condicionado, tá? E que enquanto esse ente condicionado, nós somos já sempre enquanto mundo de significação. Esse mundo de significação é isso sobre o qual eu já sempre projeto a temporalidade da minha compreensão. A minha compreensão é enquanto temporal. E ela é temporal por quê? Eu quero que vocês façam um encaixe, né, em Hari, porque ela é não subsistente. Porque meu ser não está dado, como está o ser de um cavalo. Tá? Meu ser, ele é projeção contínua em vista das suas possibilidades próprias, em vista das suas possibilidades da lida cotidiana, porque meu ser não está dado. Eu tenho que ser continuamente. Tá? Independente de qual escala social esteja, eu tenho que ser continuamente. Então, eu tendo que ser continuamente, eu tenho que ser continuamente enquanto mundo de significação. E esse mundo de significação já é um mundo, o nosso, da tecnociência, né? que o Harry vai escrever sobre a técnica depois, já é um mundo completamente pueril, significatividade muito superficial, utilitária acerca do todo, né? Meramente utilitária, né? O que também dana a nossa alma, né? Dona nosso espírito, nosso pensamento. Se dana o nosso pensamento, dana a nossa alma, né? Então, essa é a luta dele, tá? A luta dele é para mostrar que nós não somos sujeitos de vontade, não somos sujeitos universal de vontade. A metafísica, ela é uma pretensão da tecnociência europeia, né? Que é uma verdade, mas não é universal, né? Não, ela se pretende universal, mas a questão do ser não é uma questão universal. Ela é uma questão do ser enquanto ser, ela é uma questão do ser enquanto possibilitação de possibilidade, do ser enquanto possibilitação de mundo, possibilitação de mundos de significação completamente abismais e opostos, diferentes, né? E para mostrar, para tirar essa. Justamente por quê? Porque a partir do momento que o pensamento metafísico ele se torna universal e temporal e ele se torna absolutamente técnico e calculador, ele se torna maquinado. Enquanto maquinado, ele olha para a totalidade do ente, né? Ainda mais no sistema que a gente vive, né? Que é ainda mais ainda, enquanto puro utilização, utilitário e puro para o meu, para mim.
né? Se eu sou o sujeito, se esse pressuposto metafísico está agora na representação da consciência, isso quer dizer que a totalidade do ente tem que me servir. A natureza, principalmente. Tá? Porque antes a natureza, para os gregos, por exemplo, o pressuposto metafísico, estava no eidos, que era aquele, entre aspas, supersensível, que não era supersensível, como era no medieval, mas era a ideia acerca do ente, acerca dos entes da natureza. Né? Precisava dos entes da natureza para isso. Né? Isso ganha uma incondicionalidade absoluta com o Deus judaico-cristão, né? Ali depois do período grego. Isso perde a sua incondicionalidade por conta das aporias, né? Isso é uma questão complexíssima, está no livro dele chamado Problemas Fundamentais da Fenomenologia. Ele perde esse lugar do sagrado, né, do Deus, né, com a dúvida cartesiana, né, porque filosoficamente houve muitas dúvidas e aporias sobre a questão da essência, da existência, da substância, etc., no medieval, e Descartes fala que vai duvidar de tudo, duvida, só não pode duvidar de quem? Dele que está duvidando. Né? Vai duvidar de todas as verdades até hoje encontradas, mas ele não pode duvidar de uma coisa, dele que está duvidando. Isso funda uma nova era, né, do pensamento filosófico, que é a era do homem enquanto aquele que põe o ser. Tá? Não mais a físis, não mais a natureza, não mais o Deus, mas o homem. É ele que põe o ser através da sua representação. Tá? E isso vai até Nietzsche. Vai até Nietzsche, chega ao máximo da sua reverberação em Hegel, com o conceito de absoluto, e Nietzsche tenta quebrar com isso, mas institui também uma verdade universal para ser doente. Só, no meu entender, para mim, só quem consegue quebrar com essa metafísica propriamente é o Ser no Mundo de Heidegger. Tá? Só para vocês entenderem, para a gente começar a semear o terreno, porque é muito punk, né? Para a gente conseguir chegar, se os deuses quiserem, até o lugar do acontecimento. Né? Que a gente precisa fazer um caminho até lá. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom, gente. Então até terça-feira que vem, 5 horas, a gente está aí. Boa noite, dá licença. Meu nome é Eric. Quer saber como é que é computada a nossa presença? Oi? Sim. Pensou, sim. Oi, eu não estou ouvindo, Eric. Eu não mexi muito nesse mecanismo do Teams. Você queria saber como é computada a nossa presença? Normal. Eu tenho uma lista de presença quando acaba a aula. A tua estava querendo ratear antes que ela rateasse. Entendeu? Eu gostei muito da explicação da senhora, viu? Agora que ela tá boa, você não vai querer a nova, não. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Eu gostaria de saber se essa aula vai ser enviada por e-mail. Gente, alguém está com o áudio aberto? Desculpa, dá licença. Alguém está com o áudio aberto? Ah, pode falar, Jéssica. Essa aula ela vai ser enviada para a gente? Vai sim. Eu já cheguei um pouquinho atrasada e também no meio a minha conexão ficou ruim, eu não consegui, eu perdi. Tá Só bom. isso. Obrigada. Não, nada. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Qual é o impacto da temporalidade no Dasein e como isso faz com que ele se desdobre ou se